Olá, meus amores. Ó, meus amores, hoje tá tudo bagunçado. A Lourdes aqui, ó, quebrou o negocinho de dentro. E agora eu não sei o que eu vou fazer. Vou ter que mandar mexer nisso aí. Ah, Senhor misericordioso. Olha, gente. Lavar a louça, fazer minhas coisas, tomar um café. Ver o dia, já fui levar a Bibi. Fui levar a Bibi em casa. Fui levar a Bibi em casa. É isso aí, gente. Ai, Deus misericordioso. A gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que crer em Jesus. Tem que crer. Tem que crer. Deus, tem que crer em Jesus, Senhor. Sem Deus nós não somos ninguém. Senhor, Ele cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, Jesus. Oh, Senhor, dá misericórdia, Pai. Dá misericórdia, Senhor. Misericórdia para quem não tem Jesus. Eu, gente, tô só esperando. Vou fazer aqui um pãozinho pra mim. Dieta suína aqui de pão. Fica limpa. Tá, gente, vou fazer um pouquinho de pão. Deus me perdoe por o que eu falei, meu Deus. Às vezes, gente, às vezes as pessoas fazem maldade pra gente, assim, não maldade. Fala palavras pra agravar a gente. E a gente fica com tanta raiva que a gente pede a Deus, às vezes, pra acontecer. Eu sou uma. Pede a Deus pra acontecer alguma coisa com aquela pessoa por causa da raiva que a gente passou. Sem a gente não merecer, a gente fica com tanta raiva porque a pessoa fala coisas de você sem você merecer, aí você acaba amaldiçoando as pessoas por isso. E quando você vê que seu coração não é mau, você vê as pessoas precisando de você, aquela mesma pessoa que você falou coisas que não era pra ter acontecido com a pessoa. E você vê a pessoa sofrendo e não tem solução. Oh, Deus. Você se revolta com você mesmo. Por que, Deus? Eu não queria que acontecesse nada com a pessoa, Jesus. Eu falei aquelas palavras, Pai. Porque eu senti raiva aquela hora, aquele momento, Pai. Mas eu não queria, meu Deus, que acontecesse isso com a pessoa. A pessoa ficar sofrendo e você precisar dele depois. E ver que ele tá sofrendo, que ele trabalha sofrendo com a dor. Que vai no médico e não
E os médicos não sabem. Só passa remédio, só passa remédio. E a pessoa volta para casa com a dor. Passou aquele momento de tomar o remédio, a pessoa começa a dor de novo. Mas a pessoa não volta a ser humilde. Deus às vezes está querendo daquela pessoa a humildade, sabe? Está querendo que aquela pessoa mude. E aquela pessoa tem um coração tão duro, tão de pedra, que às vezes não vê o que está acontecendo com ele, que é sobre certas coisas que ele fala. Palavrão, muito palavrão, atrai maldição para si próprio. E as pessoas às vezes não vê, Deus, que aquilo está acontecendo com você é por causa de certas coisas que você abre a boca e fala besteira com os outros. Mas as pessoas não vê que na Bíblia está escrito que o chicote do corpo da gente, o salário da morte é o pecado, é aquilo que sai da sua boca. É aquilo que você faz de errado com as pessoas, aquilo que você é casado, traz sua esposa. Muitas das vezes sua esposa é tão boa com você e você não vê que a esposa é boa com você, você vai lá, sai com outras mulheres, se diverte, chega em casa, xinga a pessoa que é tão boa com você e você tá de olhos fechados. Então, muitas das vezes a gente quer abrir os olhos das pessoas, gente. Existe o mundo espiritual e existe o mundo aqui fora. O mundo que nós vivemos é um mundo terrível. É um mundo de gente ruim, que é um mundo momentâneo, é um mundo que se as pessoas puderem atirar pedra mesmo, sem saber o que está acontecendo. E as pessoas às vezes caem na bobagem de se abrir para os outros, de falar seus propósitos, o que você vai fazer. E bem ali, às vezes tem gente que se finge que é sua amiga e não é. Às vezes tem gente que anda na sua casa como do seu prato e a pessoa não é boa. Por isso que Deus diz na Bíblia, vigiai, vigiai. Por quê? Porque Ele deixou muita gente ruim no mundo e muita gente boa. É o trigo e o joio. Então essas duas, é tipo óleo e água. Não se misturam, porque as coisas de Deus são as coisas que não se misturam com o mal. Deus é o nosso Pai, Deus é tudo para nós. Então, quem bem souber, meus amores, quem bem souber, o meu vídeo chegue aí em vocês, não sei aonde vai chegar. Quem tiver precisando de ouvir isso, quem bem souber, gente, abre os olhos enquanto é tempo. Não fique maltratando as pessoas dentro de casa. Não fique falando palavrão com as pessoas. Muitas das vezes você tem uma mãe. A mãezinha trabalha para sustentar a casa, para dar o melhor que ela tem para dar para o filho. E o filho não agradece. O filho não vê. E a mesma coisa é a mulher com o homem. Muitas das vezes tem mulher tão boa e trabalhadora, honesta, e o homem não vê. Então, gente, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Olhe mais para as pessoas que moram com vocês. Vê a correria, o jeito que a pessoa te trata. Às vezes as pessoas é ruim dentro de casa com as pessoas que faz tudo por ele, por ela. E lá na rua é bom para os amigos. Amigo não é amigo. Que é amigo que chamou para beber até certas horas da manhã para fazer coisa errada não é amigo. Não é amigo. Amigo, nós só temos um. Que é aquele que está lá no trono dele, olhando onde a gente vai e vem. Aquele dali é amigo, ele não dorme hora nenhuma. Ele não fecha os olhos dele. Por quê? Para cuidar de nós.
E nós nunca, e mesmo assim, nós tem dia que não agradecemos a Ele. Se Ele fosse uma pessoa ruim, revoltado, Ele matava nós na mesma hora. Ou, eu tô olhando, eu tô fazendo de tudo para ela, para ele, e ele não me vê, não me agradece. Mas Deus não é assim, Deus é humilde, Deus é misericordioso. Todos os dias na nossa vida. Mesmo que aquele filho não agradeça ele, ele tá ali, ó. Ele tá ali sempre ajudando, sempre crendo que um dia a gente mude, a gente seja uma pessoa melhor, Jesus. É isso, gente, que eu deixo pra vocês. Tem dia que eu tô assim, gente, sabe? Tem dia que eu fico olhando as coisas acontecer. Onde foi que eu errei, Senhor? Ai, não é comigo, é com outras pessoas que moram com a gente que acontece esse tipo de coisa. Aí a gente vê as coisas acontecer e não poder fazer nada. E podemos sim pedir a Deus para essas pessoas mudar, abrir os olhos, enquanto é tempo. É isso aí, meus amores. Feliz sexta-feira, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Beijos.